Mitos e verdades sobre imigração para os Estados Unidos. Hoje eu estou com o Dr. Daniel Toledo, que vai responder algumas perguntas feitas por vocês. Então fique ligadinho até o final desse vídeo, né, Dr. Daniel? Exatamente. Vamos lá. Momento Imigração com Daniel Toledo. Então vamos lá, Dr. Daniel. Vamos lá, Patrícia. Vamos começar. Eu quero saber tudo que é mito e tudo que é verdade sobre imigração aqui para os Estados Unidos. Está preparado? Vamos lá, vamos tentar. Estou aqui com as perguntas que eu recebi dos seguidores, tá? A primeira delas. É verdade que só quem tem nível superior pode aplicar para o EB2? Isso é um mito. Porque, na verdade, o visto EB2, que quem já assistiu o outro vídeo sabe que EB2 não é visto. Ele é uma concessão de Green Card, mas ele se divide em duas categorias. Primeiro, Exceptional Ability. Segundo, Extraordinary Ability. A pessoa precisa ter, dessas duas categorias, ela precisa ter ou 10 anos ou mais de experiência, como artista, empresário, educador, atleta, enfim, são várias possibilidades. Ela precisa demonstrar mais de 10 anos de atividade dentro daquela área na qual ela trabalha, ou ela precisa ter nível superior com mais de 5 anos de graduação, reconhecimento dentro da área de atuação, salário acima da média e, obviamente, demonstrar que ela tem capacidade dentro daquela área de graduação dela. Que legal! Então quer dizer que uma pessoa que fez um curso de tecnólogo, ela pode aplicar? Vamos separar uma coisa da outra. Ela pode aplicar como nível superior se ela tiver o curso de tecnologia, que é diferente do curso técnico. Técnico é curso em nível colegial. Tecnólogo é nível superior, com curso de 2 anos ou mais. O tecnólogo pode sim aplicar para o EB2 em algumas categorias, desde que ele demonstre que ele tem mais de 5 anos de graduação e tem reconhecimento dentro da área de atuação dele. Se ele for técnico, que é a nível colegial, ele ainda assim pode aplicar um EB2, desde que ele tenha mais de 10 anos de experiência dentro da área de atuação dele e que ele seja above the average, ou seja, acima da média dentro da área de atuação, dentro daquela área de trabalho dele, com 10 anos no mínimo de experiência. Que legal, tá vendo, gente? Olha só as possibilidades aí, hein, de imigração legal para cá. Próxima pergunta. Dá para aplicar um EB2 National Interstitial Waiver sozinho, sem advogado? A INA, que é essa legislação aqui, ó, ela, para quem não conhecia, né? Deixa eu ver a cara da bicha, deixa eu ver. A Immigration and Nationality Act, ela traz todos os requisitos objetivos, né? Isso é importante a gente entender, que muitos vistos, eles têm os requisitos objetivos e subjetivos. Ela traz todos os requisitos objetivos. E se a pessoa tiver conhecimento dentro da INA, dependendo do tipo de visto, que é muito do it yourself aqui nos Estados Unidos, ela pode sim aplicar, não há qualquer tipo de restrição com isso. Você não precisa necessariamente ter uma assinatura de um advogado constituído no processo para poder fazer a aplicação do seu processo. Porém, tem alguns vistos que, obviamente, você precisa ter um conhecimento maior para poder fazer uma aplicação de acordo com aquilo que realmente acontece, principalmente em vistos onde você tem uma grande subjetividade, que é o caso da Danazar, que nós comentamos aí, que eu chamo aí carinhosamente do nome da minha ex-sogra, porque ela vem para tocar o terror no processo. Então, se essa pessoa não tem a expertise, não tem o conhecimento, não tem a forma correta de fazer uma aplicação de um processo, ela vai gastar o tempo, vai gastar o dinheiro dela com tradução, certidões, certificados, expert opinion letter, business plan, uma série de coisas. Ela vai pegar esse dinheiro e jogar fora, porque depois ela vai ter que contratar um advogado, vai pagar, além de tudo de novo, ela vai ainda pagar os honorários do advogado. Então, ela acaba gastando mais e correndo um risco, obviamente, maior de não ter uma aprovação dentro do processo. Mas é verdade. Mas é verdade, pode aplicar sim. Legal. Terceira pergunta. Mito ou verdade? Ter o Green Card dá direito à cidadania? Vamos lá. Isso é mito, porque primeiro, ter o Green Card não dá direito a nada relacionado à cidadania, porque a cidadania é um privilégio que as pessoas que cumprem determinados requisitos, um desses requisitos é ter o Green Card há mais de 5 anos, ou se ela for casada com um cidadão americano, manter a união conjugal por mais de 3 anos consecutivos e ininterruptos. Então, é uma forma que a pessoa tem, ter o Green Card é um dos requisitos para a solicitação
da cidadania. E ter o green card não quer dizer que a sua cidadania vai ser aprovada. Você pode aplicar para a sua cidadania e ter o seu green card cancelado, e a gente pode até falar sobre isso também, porque a gente já viu isso acontecer, e você pode ter a aplicação da sua cidadania, não passar no teste de cidadania e ter a sua cidadania negada e o seu green card mantido. Então não é uma condição na qual você simplesmente pelo fato de ter um, você tem direito de ter outro. Entendi. Não é bem assim que funciona. Legal. Gostei de saber disso, porque eu não sabia, eu achei que era automático. Tenho green card, espero 5 anos, entro com a cidadania, pá. Estudo da provinha, passo nas perguntas, que a gente sabe que tem umas perguntas, então não é assim. Não é assim. Não é tão simples assim. Então vamos lá. Comprar uma casa nos Estados Unidos dá direito ao green card? Mito ou verdade? Mito. Comprar casa nos Estados Unidos, diferente do que é com o Golden Visa em Portugal, por exemplo, e muitos outros, se você for, por exemplo, Panamá, você tem diversos países onde você, pela simples aquisição de um imóvel, seja ele residencial ou seja ele comercial, você pode fazer uma aplicação para uma residência permanente, tá? Nos Estados Unidos não funciona assim. Para você adquirir um imóvel e ter algum tipo de direito, esse imóvel, obviamente, precisa ser comercial para se caracterizar dentro do EB5, gerar mais de 10 empregos dentro desse seu business, para que você possa, sim, fazer uma aplicação de um EB5 e esse investimento total tem que ser superior a US$ 1.050.000 hoje. Nossa, isso é uma coisa, gente, que foi muito bom. Quem mandou essa pergunta aí, ó, gostei bastante, porque eu encontro muitos seguidores, Daniel, muitos seguidores em Orlando, me falando que estava vindo para cá, indo para Orlando, para comprar uma casa, para fazer o pedido do green card. Aí eu fico naquela coisa, falo, não falo, é ou não é, por isso que foi importante agora você esclarecer de uma vez por todas. É mito, gente. Não Então, vai dar direito. mito. Agora essa aqui, até eu tenho curiosidade. Vamos lá. Mito ou verdade que o green card tem validade? Tem, essa pergunta é muito bacana, né? Como a gente estava conversando, até expliquei para vocês. Eu gosto muito da INA e eu falo para vocês que ao longo dos anos, poucos livros eu li tanto quanto a INA. E é engraçado, porque do mesmo lado que eu acho ela extremamente bem escrita e bem objetiva, ela também tem algumas situações, aí, umas 3 ou 4 pequenas falhas que eu faria correção. Não que sejam relevantes, mas eu faria algumas correções. Primeiro, com a definição do visto, né, do que é visto. Ela define no começo o que é visto, ela faz a definição do que é um visto, e logo em seguida ela chama um EB2, um EB3, um EB4, um EB5 de visto, dizendo que não será concedido um visto. Né? Então ela acaba aí se conflitando com isso. Exato. E a questão do Green Card é a mesma coisa, porque ela diz que o Green Card é uma autorização de residência permanente. Mas se é permanente, por que precisa renovar? Então precisa? Precisa renovar a cada 10 anos. Me amarrota que eu tô passada, viu? Me amarrota que eu tô passada. Que em 10 anos tem que renovar? Não, e no caso do EB5, você precisa pedir, a caso de casamento também, você precisa tirar restrição do seu Green Card. No EB5, 2 anos depois que você recebeu o seu Green Card, você precisa apresentar nova documentação e retirar a restrição do seu Green Card. Então, quer dizer, ele é permanente, mas ele não é permanente. E nem num EB5, que é um visto de investimento de altíssimo valor, ele é permanente, porque ele vem com 2 anos, depois você retira a restrição dele para ele vir com 10 anos. E ainda assim ele não é permanente, porque ele é por 10 anos. E se você não renovar, perdeu o permanente. Né? E, meu Deus do céu, tô passada. Ô Daniel, então quer dizer que eu passei, peguei o meu green card por qualquer tipo, né? Por EB2, EB3, tem o meu green card. Todo mundo dali 10 anos tem que renovar. Alguns casos, dependendo de como você pegou o green card, você vai ter que renovar antes. Que é o caso, na verdade não é uma renovação, é uma retirada de restrição. Que é o caso do EB5, por exemplo. E depois desse período de 10 anos, aí o outro vai durar mais 10 anos? Mais 10 anos e assim sucessivamente. E como que as pessoas falam que esperam 5 anos? Ah, depois de 5 anos que eu tiver o green card, eu vou fazer a minha cidadania. Você pode, depois de 5 anos, se você tiver o green card, mais de 3 anos consecutivos de residência ininterrupta dentro dos Estados Unidos, declaração de imposto de renda e fizer a prova e passar em tudo isso, você pode fazer a solicitação da sua cidadania. Aí acabou. E aí acabou, aí não precisa renovar mais.
Então a pessoa vai ter que escolher o que ela quer. Exato. E aí eu sugiro de novo que elas conversem com o advogado de imigração e o advogado tributarista para ver se vale a pena você pedir a sua cidadania dentro dos Estados Unidos ou não. Tem muitas pessoas que optam por não pedir a cidadania americana justamente por questão tributária. Então conversa com o seu advogado, porque ele vai saber te orientar direitinho com relação a isso. Já vi falar muito sobre isso. Tá aí, gente, vivendo e aprendendo, viu? Vamos lá. Outra pergunta que eu achei bem interessante. Pessoas que têm cidadania italiana, quando vem pra cá com o visto, como que é o E2. visto? O E2. Ele tem que montar algum negócio? Correto. Esse negócio vai dar direito ao green card? Não. Mito ou verdade? Não, isso é mito. O E2 é um visto temporário. E os vistos temporários, ele tem um prazo de validade, sempre, tá? O visto E2, ele tem 5 anos de prazo de validade com status bienal, sempre 2 anos. Então, ele pega um visto por 5 anos, mas a cada 2 anos ele precisa sair e voltar para dentro do país para renovar o status dele dentro do país. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Acabou esse período de 5 anos, na verdade, eu sugiro 1 ano antes, a legislação sugere 6 meses, mas eu sugiro 1 ano antes, por excesso de cautela, você já começa a renovar o seu processo de visto E2, que será expedido e válido por mais 5 anos, e assim sucessivamente. Ele não dá direito ao green card por si próprio, mas geralmente quando um cliente nosso tem 4 anos aí de empresa já dentro dos Estados Unidos, a empresa está indo legal, ele está bem estruturado, a gente entra com outro pedido, às vezes até um EB2 pela categoria International Entrepreneur, onde ele consegue fazer a mudança do E2 para um green card. Mito ou verdade, Daniel? Quando a pessoa faz um investimento através do visto EB5, depois de 5 anos, ela pode retirar o investimento que ela fez e continuar com esse green card ou tem que ser renovado? Perfeito, ótima pergunta. O que acontece? Quando a pessoa faz um investimento, alguns centros regionais eles fazem contratos de 5 a 7 anos. Ou seja, você vai emprestar esse dinheiro, entre aspas, para esse centro regional, ele vai operacionalizar esse seu dinheiro por 5 ou 7 anos e depois desse tempo ele vai devolver isso aí para você. Por que eu dei uma travada não vai devolver? Porque a legislação diz que não é obrigado a devolver isso, né? As pessoas não comentam, né? Ele pode devolver, porque esse dinheiro ele é colocado meio que a risco, ou seja, se perder, perdeu, né? A gente tem algumas histórias de centros regionais aí que... Algumas famosas, né? Histórias famosas. né? Que o dinheiro foi perdido sem querer ali, sabe? Então, essa é uma situação. Eu costumo indicar sempre 2 centros regionais aqui nos Estados Unidos, que são os 2 que eu conheço e confio neles, porque a gente já trabalha com eles há 10, 12 anos. Né? Então, eles têm seguro para uma série de coisas, então é meio que impossível eles tentarem dar uma de espertos aí de, deu prejuízo, quebrou, o seguro vai cobrir. Não é o seu dinheiro que vai cobrir isso daí. Mas, a partir do momento em que você... retirou a restrição do seu green card, né? 2 anos depois que você pegou o seu green card, você faz a solicitação da retirada da restrição e a partir daí o centro regional já devolve para você. Isso acontece mais ou menos entre o 5º e o 7º ano. Você recebeu o seu dinheiro de volta, seu green card é seu, o seu dinheiro é seu, você faça o que quiser com eles, você não precisa ficar ali mantendo o dinheiro investido para manter o seu green card. O que vai acontecer é que depois de 10 anos você vai ter, como qualquer pessoa, fazer a renovação do seu green card. Gente, isso é muito legal, né, Daniel? Gente, é muito legal, porque se a pessoa tem condições de fazer esse investimento Sim, com e certeza. faz com uma empresa séria, ela não vai perder. Não vai. Se ela fizer com uma empresa séria, ela não vai perder e não vai começar a ter susto no meio do caminho. Né? O que muitas vezes acontece é cliente mandar mensagem pra gente e pergunta assim, poxa Daniel, mas o que é isso daqui que me mandaram e eu não estou sabendo o que é? Não, isso daí é uma prestação de contas onde o Centro Regional está querendo depositar os dividendos daquele seu investimento. Uma vez a cada ano eles fazem isso. Alguns fazem a cada trimestre e outros fazem uma vez por ano. Depende do Centro Regional que você escolher. Que legal, gente. Então tá aí, ó. Mais uma pra conta. É verdade, vocês vão ficar de eterno com o seu green card. Não vai perder, ainda vai pegar o seu dinheiro de volta. Pode perder. Pode perder? Lógico, pode perder. Se ele fizer alguma coisa de errado. Se cometer um crime. Mas aí se também... tiver algum tipo de fraude, se tiver algum tipo de... mesmo que você obtenha o seu green card e depois abra-se uma auditoria dentro do seu processo e detecte algum tipo de fraude, pode acontecer de perder sim.
Agora veio outra aqui na minha cabeça, que não é de seguidor. Agora Vamos acabou lá, aqui. pode perguntar. Já que você saiu com essa aí, mito ou verdade? Depois que a pessoa tem a cidadania, se ela cometeu um crime, fazer alguma coisa dessa errada, ela pode perder essa cidadania ou não perde nunca mais? Pode perder a cidadania, pode, com certeza. Não Pode, creio. pode. Se ficar detectado algum tipo de fraude dentro do seu processo, se ficar detectado algum tipo de crime contra a pátria, se ficar comprovado algum tipo de desonra contra o país, pode sim perder a cidadania. Gente. Nós temos um caso recente, eu não quero falar o nome da pessoa para não chamar muito atenção, eu prefiro deixar acontecer, mas se acontecer a gente vai gravar um vídeo contando isso daqui. Tem uma pessoa aí que é cidadão americano que está enfrentando diversos tipos de situações aí e inclusive atrelados a uma questão pessoal dele que pode ter sido um fato gerador da cidadania. E se isso vier realmente a acontecer, com certeza absoluta ele vai perder a cidadania dele. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre mitos e verdades sobre imigração aqui para os Estados Unidos. Quero agradecer ao Dr. Daniel Toledo por mais uma vez estar aqui junto com a gente, contribuindo com informações tão importantes e de qualidade para quem está pensando em imigrar aqui para os Estados Unidos. Então, se você tem alguma dúvida sobre os assuntos que foram abordados aqui ou outros assuntos sobre imigração, pode procurar o Dr. Daniel Toledo, vou deixar aqui embaixo, ó. Ele tem o canal do YouTube com muitos vídeos informativos, né, com assuntos de qualidade e vale a pena vocês irem lá visitar. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações sobre a Li Toledo Law. Eles têm uma equipe super qualificada que está lá para ajudar você a realizar o sonho de morar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, um beijo enorme no coração de cada um. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!